Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, pode aplaudir. Amém. Antes de mais nada, eu quero me apresentar para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer. Meu nome é João Cláudio Rufino, casado aí sim com a mulher mais linda do Brasil, amém? Betinho estava falando uma bobeira aí que não é verdadeira, não é? Minha esposa é muito mais linda do que a dele. Bom, temos uma filhinha chamada Olívia, linda, maravilhosa. Pensa numa menina bonita. Pensou? Pensa 10 vezes. Puxou o pai, graças a Deus. E temos a graça, não é, de participarmos da renovação carismática católica aqui da paróquia, nos cursos bíblicos e assim por diante. E hoje, de maneira muito especial, de forma muito direta, eu quero compartilhar com você a respeito da graça de Deus. E um dos textos mais bonitos que tratam da graça, na minha visão, é o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículo a partir do 22. Lá na faculdade de teologia, onde eu tenho a graça de dar aula já há 10 anos, eu gosto muito de tratar do conceito da graça. E em Ezequiel, capítulo 36, versículos 22 até o 38, nós temos algo espetacular a respeito disso. Então, abra a sua Bíblia comigo. O livro do profeta Ezequiel vai ser o livro, aliás, do mês de setembro, mês da Bíblia deste ano. E o texto bíblico diz assim: Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações, para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis puros de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies, farei vir trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Vamos dar uma salva de palmas bem forte a essa palavra maravilhosa. Amém? Queridos irmãos e irmãs, o povo judeu foi exilado numa terra estrangeira chamada Babilônia, pela altura do ano 586 a.C. E de acordo com aquilo que a Bíblia nos
fala a respeito dessa experiência dolorosa para o povo. Isso ocorreu porque eles foram infiéis na prática da lei, que foi aquela que ajudava na manutenção da aliança entre Deus e o povo. Então, por causa dessa infidelidade, eles foram levados ao exílio. E Ezequiel era um sacerdote do templo de Jerusalém que foi levado. Ele foi para o exílio na Babilônia juntamente com uma parte grande da população de Judá. E a angústia tomou conta do povo. Porque eles haviam perdido a terra, eles haviam perdido o templo que tinha sido destruído e que outrora era a morada de Deus. Eles perderam as esperanças de um dia retornar. Então, lá no meio do exílio, Deus levantou Ezequiel e trouxe a eles uma palavra muito forte. E essa palavra muito forte diz respeito, sobretudo, a um tema caríssimo a esse profeta, que é justamente o seguinte: Deus não perdeu o poder. Daí, inclusive, o nome Ezequiel. Ezequiel significa força de Deus. Deus não perdeu o seu poder e agirá para manter as suas promessas, independentemente da fidelidade do povo judeu. E isso é algo maravilhoso. Escute novamente: independente da fidelidade do povo judeu, o Senhor, forte e poderoso, cumprirá a sua parte, cumprirá as suas promessas. E o capítulo 36 justamente mostra Deus dizendo isso ao povo. E o texto no versículo 22, que acabamos de ler, traz uma frase que será repetida novamente versículos à frente, onde Deus diz à casa de Israel: não é por amor de vós que eu faço isso. 2 vezes isso é repetido nesse texto. E isso chama a atenção. Ora, você vai pregar sobre graça e está lendo um texto em que Deus está dizendo que não é por amor ao povo que Ele libertará o povo do exílio. Como assim, professor? Isso é uma loucura. Aí que eu quero dizer, meu querido e minha querida, essa frase, dentro do contexto teológico de Ezequiel, diz respeito ao fato de que Deus diz ao povo: escuta, não é por mérito vosso, não é por mérito de vocês, não é porque vocês têm esforço de fidelidade ou caem na infidelidade que eu agirei porque eu agirei, ou seja, eu realizarei porque eu quero realizar, eu quero fazer. Não é na dependência das atitudes de vocês que condicionam a minha ação. Não é isso. Vocês podem ser fiéis ou infiéis, bons ou maus. Eu, o Senhor, ajo do jeito que eu quero agir. E como é que Deus quer agir em relação ao povo que estava exilado e por extensão a toda a humanidade? Deus quer agir em vista da salvação. Daí nós entendemos basicamente o conceito de graça. O que é a graça? É toda a ação de Deus em vista da salvação do ser humano, independentemente do ser humano. Parece um paradoxo, não é verdade?
Mas não é não. É como se Deus estivesse caminhando pela rua, entregando presentes para as pessoas, gratuitamente. Eu queria que você imaginasse alguém entregando presente para as pessoas, como se fosse uma espécie de Papai Noel. E aí, quando alguém é abordado na rua, recebendo esse presente, olha para essa figura e diz assim: mas por que você está me dando esse presente? Ele diz: estou te dando porque quero te dar. Mas você sabe quem eu sou? Não me importa isso, eu quero te dar o presente. Mas você sabe que eu não sou uma pessoa tão boa assim? Não importa, eu quero dar para você o presente. Mas você sabe que eu já fui preso, eu já fui alguém que usou drogas, eu já fui alguém que adulterou, eu já fui alguém que fiz isso, aquilo outro, e você quer me dar o presente? É teu. A graça é isso, independe de nós, é Deus agindo na nossa direção, simples e puramente, para nos salvar. Daí é interessante que aquilo que Deus diz a respeito do povo judeu se estende a todos nós. O próprio Deus diz o seguinte, olha, no versículo 24, eu tirarei vocês das nações, vos tirarei de todos os países por onde vocês estão espalhados, e vou colocar vocês na terra de vocês. Israel, quando ouve isso, fica pensando, mas espera aí, nós fomos infiéis, nós quebramos a aliança, nós fizemos coisas erradas, nós não merecemos isso. E Deus está dizendo, não importa, eu farei porque eu farei, eu quero porque quero, é presente, é de graça, não depende de você, não depende se você é bonzinho ou se você é mau, não depende de absolutamente nada do seu passado, nem do seu presente, nem do seu futuro, depende só de mim, eu quero te dar o presente. Que presente é esse? A graça. Daí que o termo graça também nos lembra gratuidade. Nos lembra a expressão, é de graça. A salvação é de graça. Não depende de você num primeiro instante. A ação é totalmente de Deus. Vou tirar vocês do exílio, vou tirar vocês da terra estrangeira, vou colocá-los novamente na terra de vocês. E mais, no versículo 25, o Senhor diz assim, eu vou purificar vocês, eu vou aspergir água sobre vocês, vou tirar as imundícies de vocês. Vou dar a vocês, no versículo 26, um novo coração. E mais do que isso, eu vou colocar um espírito novo dentro de vocês. Eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Meus amigos, que coisa maravilhosa. Israel poderia ter ouvido isso e pensado, eu sei, pensou isso, nós temos isso em outros textos, mas Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso conosco? Nós somos infiéis. E Deus, mais uma vez, responde, eu farei tudo isso porque eu quero fazer, é de graça. Esse dado é maravilhoso, e para nós seres humanos, que muitas vezes temos dentro da nossa cabeça, do nosso sistema de pensamento, o toma lá da cá, me dá alguma coisa que eu te dou algo em troca, isso parece ser uma loucura, mas é assim que Deus age. Portanto, eu estou dizendo, independentemente dos erros que eu cometi, Deus atuou em relação a mim, para minha salvação. Independentemente dos erros que você cometeu, Deus atuou na sua direção, em vista da sua salvação, gratuitamente. Mas eu não quero, não importa, Deus te deu, é teu. Está aí aberta a possibilidade para isso. Parece loucura, não é?
É porque o esquema de Deus é diferente do esquema humano. Nós é que somos dados a condenar os outros. Nós é que somos dados a julgar o outro e colocá-lo no inferno. Não é assim da parte de Deus. Deus criou, não em vista da danação do ser humano, da condenação do ser humano. Deus criou em vista da vida e vida em abundância. E Ele mantém na história da salvação essa realidade. Ele predestina toda a humanidade à salvação, à glória, ao bem. E isso é algo maravilhoso, queridos, que independe de nós. É isso que nós precisamos entender. Independe de nós. E tanto independe de nós, que aquilo que Ezequiel profetizou, na plenitude dos tempos, aconteceu de forma maravilhosa, na encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. O que é a encarnação do Verbo? A vinda do próprio Filho de Deus, se fazendo carne, assumindo a nossa condição humana, sendo igual a nós em tudo menos no pecado. É Deus dizendo: eu amo vocês, eu vou atrás de vocês, porque simples e puramente eu criei toda a humanidade em vista da salvação. Então eu vou ao encontro de vocês, ainda que vocês me crucifiquem, ainda que vocês cuspam no meu rosto, ainda que vocês neguem as minhas palavras e os meus atos, eu realizo porque quero realizar a salvação gratuitamente para cada um de vocês, seja o assassino, seja o mais bonzinho, seja aquele que a gente considera danado eternamente no inferno, seja aquele que a gente considera estar no céu. Para todos, eu venho para agir com gratuidade para a salvação. É isso. É loucura para nós, porque nós achamos assim, que se eu for bonzinho, as coisas de Deus vão acontecer na minha vida. Se eu for mal, as coisas de Deus não vão acontecer. Nós temos uma cabeça diferente da de Deus. E esse tipo de pregação é a pregação que os fariseus odiavam em Jesus. Jesus é a plena graça do Pai, a atuação mais alta em vista da salvação do ser humano. E quando os fariseus viam Jesus, por exemplo, perdoando pecados sem cobrar absolutamente nada, fazendo isso gratuitamente, os fariseus pensavam: mas não é possível. Não é possível esse tal desse Jesus andar com pecadores, andar com prostitutas, andar com esse tipo de gente. Não é possível isso. Não é possível ele abraçar quem a gente condena diante da lei. Não é possível. Os fariseus odiaram Jesus por causa da graça. Aí eu queria só trazer um detalhe muito importante para os tempos atuais. É que tem muito cristão católico dentro da igreja, atualmente, vivendo não na ótica de Jesus, mas na ótica dos fariseus. A ótica de Jesus é abraçar até aquele que pela lei é o mais infiel. A ótica do fariseu é apedrejar aquele que pela lei e pela regra é o infiel. Tem cristão católico, apostólico romano, que na verdade é um cristão? Não, é um fariseu. E um dos grandes desafios a nós, que fomos agraciados por Deus, que fomos alcançados gratuitamente, sem qualquer ação da nossa parte, pela salvação, pelo próprio Deus,
um dos grandes desafios é viver na graça, como o próprio Deus deseja que vivamos. Ou seja, Deus deseja que nós vivamos na graça mediante Cristo, o grande modelo. Então, os infiéis devem ser abraçados por nós. Não metralhados, não xingados, não excluídos. A gente faz exatamente o contrário do que Jesus fez, em nome de Deus. Amar gratuitamente, até aqueles que nos rejeitam, até aqueles que nos perseguem. Você deve se recordar o que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Meu irmão, isso parece o maior dos paradoxos em tempos de redes sociais vorazes e violentas. Na época dos grandes cancelamentos, ecoa a voz de Jesus: ame os vossos inimigos. Rezem por eles. Só que não. Alguém fez um vídeo dizendo X que eu discordo, então lá vou eu, o grande cristão, olha que coisa maravilhosa, e vou fazer um vídeo contrário àquele cara que falou X, porque ele é um herege, porque ele é isso, ele é aquilo, tem que ser excluído da igreja. E meu Jesus amado, e a voz de Jesus ecoa: amai os vossos inimigos. O grande desafio para nós que fomos alcançados pela graça é vivermos com um coração novo, com espírito novo e agirmos com graça, graciosidade em relação até mesmo aos nossos inimigos. Aí eu estou vendo aí, o Trump recebeu o tiro na orelha. E uns lá, tinha que ter acertado. Tinha que ter acertado! Tinha que ter morrido! De outro lado, acontece alguma coisa com a filha não, como é que é, o parente lá do Lula que faleceu, que ele estava na cadeia? Não é neto. Ai, que bom, olha Deus cumprindo a justiça dele. Fariseu, cristão vive na ordem da graça e não na ordem da condenação, do peso da lei. A antiga aliança passou e a nova chegou. Então, nós enquanto cristãos somos chamados a amar os inimigos ao ponto de dizer como o próprio Cristo: vinde a mim, que venham todos ao encontro. Nós cristãos deveríamos escancarar as portas das nossas igrejas para aqueles que no mundo são os rejeitados, para aqueles que no mundo são condenados, por aqueles que no mundo são os criminosos. É isso, meu irmão. Você deve se lembrar, inclusive, aquilo que o próprio Jesus falou no seu último discurso, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Jesus falou o quê? Quem vai ser salvo? Quem visitou quem estava preso. Eu estou vendo cristão em rede social dizendo que tem que metralhar quem está preso, que tem que dar tiro na cara deles. Que graça é essa? Que não crê na conversão. Que graça é essa? Que não crê na misericórdia. Que graça é essa que não crê naquilo que é o grande radicalismo do cristianismo, a crença total que a salvação foi dada gratuitamente por Deus a nós.
Isso é viver na ordem da graça. Nós precisamos deixar de sermos fariseus. E aí, queridos e queridas, deixa eu dizer algo muito importante. Aí alguém diz assim: tá, professor, mas tudo bem, a gente age com graça e a pessoa não muda. E aí, o que a gente faz? Continua rezando? Continua acreditando que um dia ela pode se abrir a essa graça? Porque agora eu encerro essa minha reflexão por causa do tempo, que já se estendeu, para dizer algo a vocês muitíssimo importante e radical, de acordo com o Evangelho. A graça é dada, o presente é dado, só que só o recebe quem quer. Escute isso. Ao mesmo tempo que o Senhor se entregou a nós gratuitamente, sem nos perguntar se nós queríamos, Ele também não força ninguém a aceitar o presente. A salvação é tua, você quer? O ato de dizer sim dentro do Evangelho se chama fé. A fé é quando o ser humano adere a essa graça de Deus, a esse cálice de Deus, a essa realização de Deus na direção do ser humano. Então, a nós cabe anunciar a graça, a nós cabe agirmos com graça, a nós cabe realizarmos os frutos dessa graça. A nós cabe anunciar a boa nova da graça, o Evangelho. Aos e outros, depende dos outros a escolha. Daí que a nossa postura não deve ser a de excluir, mas deve ser a de convocar, a de chamar, a de propor, a de anunciar. E aí nós entramos na grande teologia da graça dentro da Igreja Católica. Número 1, Deus atua. Número 2, o ser humano é livre para dizer sim ou não. Agora, o que de fato não cabe a nós é não vivermos na graça e agirmos em graça. Esse é um dos desafios maiores. O cristianismo não é para qualquer um mesmo, nesse sentido, porque tem muita gente que ainda quer viver de acordo com o peso da lei. Porque muitos ainda querem viver como fariseus e não como cristãos. O grande radicalismo do Evangelho é vivermos na graça, tal como Jesus viveu na graça. Morreu por todos, deu a vida por todos, derramou o Espírito em toda carne, diz o profeta Joel. Quem quiser, que venha. Quem não quiser, é livre para isso. Mas não sou eu que deve fechar as portas da igreja. Não sou eu que deve distorcer o Evangelho dizendo que Jesus está apontando o dedo na nossa cara para nos condenar. Não sou eu que devo jogar alguém no inferno por toda a eternidade. Eu termino essa pregação, vou pedir para o Formiga fazer um fundo musical aí para nós. O grande desafio cristão é esse. Aceitarmos a graça, vivermos na graça a partir da fé com atitudes concretas de agir com graça em relação à humanidade. Seja para os de perto, seja para com os de longe. Seja para os amigos, seja para os inimigos. Não há nada mais radical nesse mundo do que isso. Isso promoveria a paz no mundo. Uma vez,
Eu fazia parte da pastoral carcerária, lá na região do Campo Limpo, onde eu morava antes de casar. Pensa num lugar longe, lá do outro lado da cidade, na Zona Sul. E aí, ninguém queria ir na prisão, mas ninguém. Queria o quê? Queria era tocar, cantar, pregar. Queria ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e da Palavra, ficar próximo do altar. Ninguém queria ir. Então ia eu, no alto dos meus 18, 19 anos. Portanto, aí há uns 20 e poucos anos atrás, eu tenho 41 hoje. 41 anos. Sei que não parece. Parece que eu tenho 12 pela minha cutis. E eu me recordo que ninguém ia eu e uma senhora. Vamos lá, vamos, estamos juntos, ninguém quer ir, nós vamos. Ninguém quer os rejeitados, ninguém quer os criminosos, ninguém quer, não é? Mas Deus quer. Eu lembro de situações nas quais eu entrava na cadeia, duríssimas, de jovens, se ajoelhando quando viam a gente passar e pedindo, me dá essa cruz, me dá a Bíblia, me fala da palavra de Deus, aquela ânsia por salvação, e muitos deles pensando que eles estavam condenados eternamente, e aí eu pregava a palavra, aquela senhora pregava a palavra, e a gente pregava o evangelho para aqueles criminosos, e um dia eu cheguei na cadeia, quando eu cheguei na cadeia, escuta, eu cheguei na cadeia, o delegado chegou para mim e falou assim: João Cláudio, você aqui de novo, só tem gente que não presta aqui, só tem gente que não tem jeito, o negócio aqui era trancar todo mundo e pôr fogo. Aí eu olhei para o delegado e falei: delegado, deixa eu dizer para o senhor, o que Jesus faria, delegado? Ele faria isso. O que Jesus faria? Ele colocaria todo mundo dentro da prisão e tacaria fogo, delegado? O delegado falou: não, mas eu não sou Jesus. Pois é, meu amigo, eu também não sou, mas eu sou alguém que vive na graça de Jesus. E se eu vivo na graça de Jesus, eu preciso ser canal da graça de Jesus mediante o Espírito Santo. Aí ele falou: então tá bom, vem aqui comigo, vem aqui. Me pegou pelo braço, foi me levando, chegamos numa cela pequena, tinha um homem sem camisa, algemado para trás, sentado em cima de um banquinho de concreto. Ele falou: prega para esse aí então, vamos lá. Prega para ele. Eu disse: por quê, delegado? Porque esse homem acabou de ser pego matando a mulher à machadada. O meu desejo humano, desgraçado, sem graça, era matar aquele cara. Era xingá-lo de todos os nomes possíveis. Mas a minha humanidade, na graça, me fez abrir a Bíblia e pregar o Evangelho para ele. Se ele aceitou, não sei. Se ele disse sim ou não, não sei. O que cabe a mim, viver na graça. Tal como uma mãe. Porque sabe uma das coisas, e assim eu termino, uma das coisas que mais me tocava quando eu ia na cadeia, não eram os crimes que eu ouvia, não eram as situações de violência, olha, despoduradas, absurdas que eu ouvia. Não, sabe o que mais me chamava a atenção? A fila de mães com um sorriso de orelha a orelha, dizendo, com um saquinho de mercado na mão:
eu vim ver o meu filhinho hoje aqui. E aquelas mães que se submetiam às piores torturas psicológicas para poder entrar na cadeia para ver os filhos, que eram considerados, e sim, criminosos, reais, verdadeiramente reais, criminosos. Aquelas mulheres não desistiam dos seus filhos. Aquelas mães agiam com graça. E o mais bonito, e assim eu encerro, não é à toa que eu contei essa história, porque a graça, na língua hebraica, no Antigo Testamento, é a palavra Hanan. Repita comigo, Hanan. Sabe o que significa Hanan? Entranhas. Algo como que o ventre. Quando Deus age com graça, a Bíblia fala de Hanan, é como se as entranhas de Deus se mexessem, como uma mãe que sente o filho dentro, que gesta o filho e que ama incondicionalmente. É assim que Deus age na sua direção e na minha. E é assim que nós devemos agir, à medida que dizemos sim à graça de Deus. Você aceita esse desafio? Então vamos pedir a Deus que nos encha de graça, nos encha do seu Espírito, a fim de que vivamos na graça verdadeiramente. Fica de pé, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração, por favor, e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu dependo da tua graça. Sem ela, eu vivo na animalidade humana. Eu preciso, Senhor, da tua realização na minha vida, gratuita. E eu digo sim, Jesus, a tua graça, para que eu viva na graça, radicalmente, o teu amor. Obrigado, Senhor. Amém, Senhor.